Boa noite a todos. Que Jesus possa estar presente no corações de cada um de nós, também nos lares daqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube agora. E nós viemos aqui para receber as energias do mais alto. Então que cada um possa receber essa energia de cura que vem para nós. Também pedimos que Jesus nos fortaleça diante dos obstáculos da vida, que são naturais para o nosso aprendizado, mas que com ele fica mais fácil de atravessar esse caminho. Hoje o Reginaldo irá falar sobre esperança. Então, que nossos amigos espirituais estejam ao lado dele, para que ele possa transmitir a palavra do Evangelho. Então vamos fechando os nossos olhos, lembrando da oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos. Cumprimentamos aqueles que nos acompanham pela internet, rogando a Jesus as suas bênçãos de alegria, de saúde, de amor e de paz. No reino do teu lar em paz celeste, repara quantas sobras de fartura, o pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste. Do que gastaste tudo quanto reste, arrebata o melhor, a varredura, e socorre a aflição e a desventura que respiram, gemendo em noite agreste. Teu gesto amigo florirá perfume, bênção, consolo, providência e lume na multidão que segue ao desalinho. E quando o mundo te não mais conforte, essa leve migalha, além da morte, fugirá como estrela em teu caminho. Esse poema, que é um convite à caridade, ao amor ao próximo, intitula-se Essa Migalha, de autoria do Espírito Alta de Souza, psicografado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta às entidades da codificação qual seria o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para que servisse de modelo e de guia. A resposta dos Espíritos foi Jesus. Allan Kardec anota na mesma questão que Jesus constitui-se no tipo da perfeição máxima que pode o homem alcançar aqui na Terra. É fácil de compreender a resposta, porque
Ele é o tipo da perfeição máxima. Ele é um modelo. Ele é o guia para que a gente não tivesse dúvidas qual caminho seguir. Jesus deixou ali tudo marcado, tudo estipulado. Ele nos deixou de uma maneira tão didática, não é? Que tem uma frase que quando eu li, eu guardei no meu coração, porque eu achei ela de uma profundidade, de uma importância muito grande. Algum benfeitor espiritual escreveu assim, que Jesus, ele poderia dar todas as respostas que nós tivéssemos no nosso coração e no nosso pensamento, se nós soubéssemos o que ele sabia. Então, como ainda nós não temos equipagem física mesmo, consciência para compreender todos os conceitos, então ele deixou o que poderia ter deixado para que a gente pudesse compreender. Quer dizer, há uma limitação. Ele nos poderia dar todas as respostas, mas nós teríamos que ter, não é, a capacidade evolutiva próxima dele para compreender tudo. Então, há um limite, há um extremo marcado, não é? Diante desses conceitos que a própria doutrina espírita nos traz, a gente poderia questionar como é que você tem levado a sua vida? Como é que você tem lidado com os conflitos? Como é que você consegue equacionar os desafios que rondam a nossa existência? Como é que você lida com isso? E eu me lembro muito bem um caso, uma experiência no campo da fé que eu vivi há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, numa outra casa espírita. Eu ajudava no atendimento fraterno. Numa noite de quarta-feira, me deram uma ficha e eu fui atender uma jovem senhora de quase 40 anos, uma cirurgiã. Então, nós entramos na sala e ela se apresentou muito magra, esquálida, olheiras profundas, completamente entristecida, sob efeito de remédios controlados, e chorava. Eu sentei, pedi que ela se sentasse, e ela tentava falar, mas não conseguia, não é? E eu me lembrei do momento em que Jesus atendeu na praça pública aquela mulher adúltera, que eu contei a história aqui, a adúltera que foi levada até Jesus. E me lembrei também que depois do caso, depois que ele atendeu a mulher, depois que ele salvou a vida daquela jovem, à noite, aquela mulher foi procurar Jesus. Ela descobriu onde é que ele estava e queria conversar com ele, pedir orientações. E ela chegou até a residência que abrigava Jesus e ela disse assim: me desculpe, porque eu venho tirar-vos o momento em que o Senhor está descansando. Jesus sentou-se calmamente e disse a ela: eu
te ouvirei, não tenha pressa. Então, no momento daquele atendimento, eu me lembrei desse detalhe, desse consolo, da presença marcante de Jesus, e percebi o quanto aquela jovem senhora cirurgiã de quase 40 anos estava vivendo um conflito muito grave, um conflito que lhe marcava a existência. Então eu disse a ela: não tenha pressa, eu estou aqui para ouvir e te ajudar no que for possível, em nome de Jesus. Aí ela começou a falar alguma coisa. A primeira frase, me lembro: eu odeio a minha filha. Percebi que era um conflito existencial. E ela disse: mas como uma mãe pode odiar a própria filha? Mas às vezes eu a amo numa intensidade tão grande. E ela disse: minha filha tem 5 anos. E a minha filha me odeia, porque ela já declarou que me odeia. Ela olha nos meus olhos e falou com todas as letras. Imaginemos nós, aqui tem mães, tem pais, viver um drama desse. Como é que a gente consola? Como é que a gente atende um drama tão intenso quanto esse? Mãe e filha. A filha de 5 anos, a mãe dizer: eu odeio, às vezes eu amo, e a filha dizer à mãe que também a odeia. À medida que ela foi se soltando e foi falando, os benfeitores espirituais foram dando instruções do caso grave, dizendo que as duas vêm numa caminhada de muitas reencarnações, se degladiando em todas elas. Uma hora o papel trocava, a mãe era a filha era a mãe, uma era irmã em outras encarnações, mas sempre se degladiando. É o ódio que caminha, que viaja através desse processo divino chamado reencarnação. Processo divino porque oferece a oportunidade da reaproximação, de aparar as arestas. É por isso que essa doutrina é iluminada. É por isso que essa doutrina é uma doutrina de consolação, que implanta a alegria e impulsiona cada um de nós para compreender a importância e a alegria das nossas vidas. Os Espíritos foram orientando, e eu fui passando para ela. Eu disse para ela: não se preocupe com o que você está dizendo, porque esses dramas, eles acontecem. Não se preocupe. Os Espíritos orientaram para que eu dissesse a ela que quando a filha fosse dormir, que ela se aproximasse do berço da filha e falasse, se possível, em voz baixa ou pelo pensamento, mas se possível que ela pronunciasse as palavras, dizendo o quanto ela estava se esforçando para amar aquele ser que estava na condição de sua filha naquela existência. Que ela fizesse isso todas as noites, que eles iriam trabalhar junto com ela, para que essas
vibrações mais pesadas pudessem ser amenizadas, e que esses nós que se fizeram ao longo destas reencarnações pudessem ser afrouxados, e no momento certo ela receberia a libertação, que ela se esforçasse. Outro ponto que eles destacaram, que ela não se afastasse da bioenergia, do passe, que ela viesse tomar o passe todas as quartas-feiras, que elevasse o seu pensamento naquele momento para que essas energias pudessem dar a ela sustentação e força na sua caminhada, que era uma caminhada marcada pelo sofrimento. Então nós passamos as instruções. Ela não era espírita, mas ela viu um fio de esperança, e a partir daquela nossa conversa, daquele nosso contato, ela começou a fazer a experiência de dizer o quanto amava aquela filha. Os meses foram se passando, e os primeiros resultados foram aparecendo. 6 meses depois dessa conversa, um detalhe que eu esqueci de dizer é que esta cirurgiã estava afastada das suas atividades, porque ela não tinha controle emocional para poder trabalhar. Estudou a vida inteira, dedicou-se a vida inteira, e no momento em que ela iria exercer a sua atividade, ela não conseguiu, porque as suas emoções estavam completamente destruídas. 6 meses depois, os primeiros resultados começaram a aparecer. Ela já estava mais com o controle dos seus pensamentos, tomando passe toda quarta-feira. Já trazia a filha para a evangelização. 8 meses depois, ela já voltava às suas atividades profissionais, com o controle do pensamento e das suas emoções, que a gente fica feliz de ver, não é? A caminhada de uma pessoa que vem de um conflito tão intenso, e de repente se soltando através dos ensinamentos de Jesus e dos benfeitores espirituais. Então é por isso que quando nós aqui estamos levando uma mensagem a vocês, a responsabilidade é grande, porque nós estamos aqui falando em nome dele, em nome de Jesus, porque é o único ser, é a única mensagem que traz a esperança para a continuidade da vida, que traz o consolo para aqueles que choram, que buscam. Então, os nossos conflitos, a nossa vida, a doutrina espírita pode sim colaborar de uma forma inigualável, incomparável, para que a gente consiga vencer essas etapas e continuar a nossa caminhada. Como é que está a sua fé? Como é que anda a sua fé? A sua fé é uma fé firme? Você é aquela pessoa que confia plenamente? Ou talvez a sua fé é uma fé vacilante, ou às vezes a gente fala assim, a minha fé é fraca. Porque Jesus afirmou, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos até remover montanhas. Jesus não disse nada à toa. Ele não disse nada que fosse palavras jogadas ao vento. Ele deixou uma mensagem de verdade,
de esperança, de paz. Então, realmente, a fé movimenta, a fé intercede, a fé reorganiza para que a gente possa continuar, não é, a nossa caminhada nesses desafios. E quando a gente tem aquela fé firme, quando a gente acredita naquilo que está fazendo, naquilo que está pedindo, é como se a plenitude do amor do universo, que caminha no silêncio de uma harmonia tão perfeita, faz com que a gente sinta esse Deus de amor, de esperança, que dormita ainda dentro de nós, mas que nestes momentos a emanação da paz, ela se transforma em alegria, em saúde. E muitas vezes nesses momentos a ponta do véu se levanta e nós iremos nos surpreender com tanta beleza, com tanta simplicidade, e iremos sentir que realmente Deus, como dizia uma amiga lá no Bezerra de Menezes, quando ela começava a prece, ela dizia assim: Pai da vida, e nós vamos sentir a grandiosidade deste Pai de amor, deste Pai da vida dentro do nosso coração. Então, diante desses panoramas sombrios, diante desses sofrimentos cotidianos das nossas vidas, das mágoas, dos ressentimentos que nós vamos arquivando na alma e que é tão comum hoje em dia, tem que haver uma intervenção. E essa intervenção, ela precisa ser urgente, porque nós já temos condições de entender, mas nós temos que entender que essa urgência não pode ser de forma alguma apressada, porque ela vai depender de uma coisa, de um item importantíssimo, do despertamento da consciência. E quanto a nossa consciência não despertar, a gente não consegue compreender, a gente fica naquele meio passo. E o despertamento da consciência não é igual para todos, mas ele acontece, ele acontecerá. Quando a consciência desperta, tudo se modifica diante do panorama da nossa vida. A modesta aldeia de Belém, de Judá, foi o cenário minuciosamente preparado, que deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chega discreto, como uma brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, e ele produz tanto bem-estar e tanta alegria de viver, como anotou o evangelista Lucas no capítulo 10, nos versículos de 1 a 20, que aquele amanhecer era um amanhecer de esperança e de alegria. A paisagem humana nas praias do mar da Galileia começava a modificar-se. Os semblantes, anteriormente carregados de revolta e ressentimento, abriam-se em sorrisos de generosidade, bem-estar, após os incomparáveis contatos com a presença dele. A magia das suas palavras, do seu verbo, o encanto da sua presença acalmavam as ansiedades mais perturbadoras e diluíam os sentimentos hostis, sem que dessem conta aqueles que os sofriam cada vez
Cada vez mais chegavam à região os desvalidos, os chibateados pelo abandono, e eles aguardavam a solução para as suas cargas aflitivas, os seus sofrimentos superlativos. E ele os atendia com ternura incomum, se colocava na condição de irmão de todos, amigo especial de cada um, e dava-lhes a impressão de que viera para socorrê-los, a cada qual a sua maneira. A maneira dele era única, coloquial. Essa, porém, não era a finalidade da sua mensagem. Os reis, os príncipes, os mandatários do mundo cercam-se de uma corte constituída de súditos que pensam e agem conforme eles, encarregados de atender-lhes à vontade, de livrá-los de problemas e de resguardá-los de quaisquer dificuldades. Cercado por esses conselheiros e ministros, esses poderosos invariavelmente amolentam o caráter. Eles perdem completamente a sensibilidade afetiva, acreditam-se invulneráveis e estupidamente pensam que tudo podem, que tudo mandam, colocando-se acima das leis e da justiça. Joana de Ângeles nos fala que ele, como os outros conquistadores, também foi um conquistador, mas ela diz que ele era um conquistador incomum, rei solar, porque veio das altas planuras onde o amor e a justiça se plenificam, e naquele inovidável entardecer daquele dia, quando se espalhara sobre a terra a psicosfera de amor que deveria diluir os envenenamentos mentais que pairavam no ar, desce Jesus às praias do mundo, onde se encontram os infelizes, os defraudados, a fim de atender às suas angústias, e ao fazê-lo, acompanharam-no grandes multidões, conforme anota o evangelista Mateus nas suas memórias. Quando alguém experimenta a bênção da luz, não mais aceita a escuridão e as sombras. Ele fez-se a luz do mundo para que não retornassem as sombras dos sofrimentos. Na montanha, a natureza é mais rica, é mais bela, é mais iluminada de harmonia. A visão do horizonte lá na montanha faz-se deslumbrante, arrebatadora. O silêncio envolve de uma forma que a gente não se esquece. Mas nas praias ou nas planícies misturam-se o tumulto, as necessidades, as aflições e o desespero. E Jesus, se acompanharmos pelo Evangelho, ele sempre descia das montanhas, das alturas, até o nível das misérias humanas, a fim de diminuir com o seu inefável amor e a sua postura e a sua energia de paz. Desse modo ele nunca se afastava das necessidades imediatas das criaturas sofredoras. Acercou-se-lhe um leproso, e o leproso suplicou-lhe: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E ele que estivera com Deus na montanha, nas alturas, agora convivia com os esquecidos no vale sombrio das misérias humanas.
E ele, tomado de compaixão diante daquele homem em sofrimento, ele apenas respondeu: eu quero. O homem lhe estendeu a mão e tocou parte das suas vestes, e um toque suave nos seus dedos. No mesmo instante, esse homem ficou limpo da lepra, porque o toque de Jesus revigorava, pelo penetrar da sua energia na maquinaria orgânica que estava desorganizada, e produzia uma aceleração das moléculas do paciente, do doente, estabelecendo-lhe a harmonia para que ele continuasse a sua caminhada. A partir dali, a notícia que se espraiou pela boca do vento por toda a região atraiu a massa volumosa dos enfermos. A sua presença desconcertava também os espíritos perversos que se escondiam nas sombras dos sepulcros para perturbar as criaturas distraídas e presunçosas. Eles também temiam-no, mas respeitavam de maneira especial. Aquele realmente eram dias realmente luminosos e únicos, embora anunciados, não poderiam ser concebidos em face da sua grandiosidade e profundidade. O seu ministério fora programado muitos séculos antes, porque chegaram mensageiros antes dele, nobres, que surgiram como estrelas fulgurantes, sinalizando-nos para que não nos perdêssemos na caminhada. Quando ele se despediu, ele doou-se em totalidade para que todos pudessem viver em plenitude. O amor dele se tornava nutrição, a fim de que nunca nos faltassem força nem vigor. E foi preciso que ele partisse primeiro, para que o Consolador viesse no seu momento certo, conforme aconteceu em plena noite do ateísmo e do cinismo. Os túmulos se arrebentam e as vozes silenciosas que nunca deixaram de cantar o hino da imortalidade trouxeram a música vigorosa da sobrevivência. Amigos, irmãos, esse Cristo que os Espíritos descrevem aqui prossegue desde os tempos dele até os dias atuais, amando, servindo do mesmo modo que elegera a Galileia e o seu mar, que transformou na pauta gigantesca, onde ele escreve sem palavras, e através da vivência, a mais notável sinfonia da vida, que é o Evangelho. Esse mesmo Cristo continua até hoje, convivendo com os mais infelizes, para os quais viera, sem desprezar os que faliram moralmente e que, chafurdados no luxo e nas extravagâncias do poder, se perderam. Todas as criaturas eram-lhe motivação para o cântico sublime que as embalava com as lições de paz e de iluminação interior. Lembrando que ele não se detinha apenas entre aqueles que o cercavam, sabia, ele tinha plena convicção e certeza que o seu rebanho era um rebanho imenso, constituído por todos os indivíduos da terra, e que por essa razão ele nunca se afastou e nunca se afastará do nosso coração. Mais uma vez, nesta noite, ouçamos o seu cântico de amor
e de paz. Procurei-te, desarvorado e triste, em loucas aventuras com os outros, e não consegui encontrar-te. Onde quer que eu levasse a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão, cobria os meus sonhos de angústias, dilacerando as minhas esperanças em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Um dia, caminhando solitário pelas ruas da cidade, defrontei-me com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada. Não sei explicar, porque naquele momento enchi o meu coração de ternura e amei-a intensamente. E em o fazendo, pude ouvir a sua voz, sem palavras. A música das suas necessidades fizeram-me finalmente encontrar nós 3. A mim, o meu próximo, e encontrei a ti, soberano Senhor da minha vida. E agora que eu te encontrei, eu te peço, não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale da minha escuridão. Nunca mais interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza, faz-se partitura, para que esse cantor divino destrave na garganta a sua voz, e possa inundar o mundo de harmonias, de alegrias e de felicidades, no coração de cada um e daqueles que nos acompanham, o nosso beijo de ternura, o nosso amor, rogando a Ele as suas bênçãos de amor e de paz. Muito obrigado. Então agradecemos ao nosso irmão. Vamos então finalizando a palestra de hoje, elevando o nosso pensamento mais uma vez, já que esse ambiente está saturado com a presença de Jesus em nossa mente. Vamos então fechar os nossos olhos, lembrando da prece e agradecendo todas as bênçãos que nós recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.